Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a essa entrevista. Hoje vamos conhecer a trajetória do Gabriel Torraca, que foi aprovado em 21º lugar no concurso da Polícia Rodoviária Federal e está aqui em São Paulo para contar a história dele para a gente. Gabriel, seja muito bem-vindo e muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Parabéns pela sua aprovação, 21º. Valeu, muito obrigado. Bom, para a gente começar esse bate-papo, queria que você falasse um pouquinho de você para as pessoas que estão nos assistindo. Eu me chamo Gabriel Torraca, moro em Bandeira do Sul, Minas Gerais, tenho 27 anos e sou formado em administração de empresas. E como que começou essa sua vontade de prestar concursos públicos? Sempre foi na área policial? Não, eu comecei logo depois que eu formei a faculdade, já estava interessado em entrar num banco, alguma coisa assim. Como eu sou de cidade pequena, do interior de Minas Gerais, não tinha oportunidade, aí eu comecei a estudar para o Banco do Brasil e para a Caixa. Aí eu estudei uns 6 meses, prestei concurso lá para minha cidade, para a Câmara Municipal, passei em primeiro lugar, tanto é que é o cargo que eu exerço até hoje. Aí depois que eu passei nesse, eu já pensei, poxa, acho que eu vou tentar coisa maior, sabe? E aí eu falei, vou para a Receita Federal. Minha vontade, falei, não, Receita Federal, e já comecei. Ali comecinho de 2017, estudando para a Receita Federal. Estudei 2 anos assim só para Receita, esperando vir um concurso, acabou não vindo, comecei a abrir um pouco mais o leque de oportunidades, e aí acho que eu fiz ISS Guarulhos, bati na trave, foi questão de 5 pontos ali, fiz ISS São José do Rio Preto, em São Paulo também, esse foi por 1 ponto, que esse daí foi o que judiou. Aí, depois disso, eu fiquei um tempo sem fazer concurso, porque não estava aparecendo, mais perto também de casa. E aí, saiu a autorização da Polícia Rodoviária e eu falei, vou estudar para esse negócio aí. Vou estudar para esse trem aí e comecei. Aí teve 6 meses, mais ou menos, até a prova e consegui. Foi legal. Mudou de área então, você se enxerga como um PRF? Hoje eu enxergo, sabe? Assim, eu nunca pensei em ser policial. Mas eu acho que porque eu não conhecia um pouco, sabe? Não sabia. Aí depois que eu falei, vou estudar para a Polícia Rodoviária, é uma oportunidade. Aí eu comecei a entender melhor como é que era o cargo, o que fazia, qual que era a importância, sabe? E alguma coisa já começou a falar, poxa, vai ser legal, vai ser uma experiência da hora. Mesmo que eu não fique lá o resto da minha vida, vai ser muito legal, sabe? Eu vi que o trabalho é, assim, fenomenal. E a gente fala então de aprovações, né, uma colocação tão boa, 21º lugar, mas você teve também então reprovações. Em algum momento você pensou em desistir? Assim, pensar em desistir, não. Mas duvidar da minha capacidade, sim. Sabe? Eu já teve muitas vezes que eu pensei, será que vai dar, sabe? E assim, cidade do interior, não conhecia ninguém, sabe, que tinha passado num concurso top. Aí eu via quem passava, quem tava ali na cabeça, eu pensava que esse cara ali, sabe, são ETs, são de outro nível, sabe? Não tinha esse contato. Só que aí agora é eu que tô ali, sabe? Sendo chamado de ET, de robô. E assim, meio que não caiu a ficha, sabe? Um negócio muito, muito estranho e legal ao mesmo tempo. Nossa, é muito fera. O que te motivava? Assim, para a PRF em específico, um pouco sim o salário, que é um salário muito bom, sabe? Não é assim o topo da carreira, né, do concurso, mas é um salário bom, um salário digno. E assim, a emoção, sabe? A adrenalina, começava a acompanhar aqueles vídeos de perseguição, sabe? De abordagem. Poxa, aquilo lá, nossa, dava um gás, sabe? Dava um gás. E é basicamente isso para PRF, sabe? Agora, para a área fiscal já era meio que o meu perfil se enquadra, sabe? Então eu já falava, pô, é ali que eu quero estar quando eu estudava para a área fiscal, sabe? Então era mais ou menos isso que me motivava. Você disse então que estudou direcionado para a PRF 6 meses, já tinha uma base de estudos, mas como que você se organizou nesse tempo? Então, eu, antes de sair o edital, fui lá, peguei o edital anterior, comecei a ver as matérias que eu precisava
estudar. Eu acho que foram 9 matérias diferentes, que não tem nada a ver se for ver para a área fiscal, mas eu queria, sabe? Igual tem muita gente que da área fiscal que foi fazer PF, porque tinha mais a ver. Eu falei, não, eu quero PRF, então não adianta eu querer olhar para o outro lado. Aí foi isso, aí eu montei uma planilha com todos os tópicos, aí eu já fui marcando quais eu já tinha estudado, quais que eu estava meio ruim e qual que eu não estudei, sabe? Aí comecei com trânsito, que era uma matéria muito importante, sabe? Trânsito, física, porque para mim ia ser o diferencial, que eu tenho facilidade com cálculos e tudo mais. E fui acrescentando, fui estudando. Aí veio o edital 2 dias depois que eu casei, sabe? Aí eu falei, nossa, e agora? Então, não tivemos lua de mel ainda, por causa do concurso, sabe? Aí a minha esposa, a Bruna, ela entendeu e falou, não, cai, estuda. Só que assim, começo de vida de casado, eu não consegui estudar tanto, sabe? Eu até falei, porque minha esposa se sentia mal, sabe? Por não estar estudando tanto quanto eu queria, só que faz parte desse momento da minha vida, sabe? Tanto é que pós-edital eu tive uma média de umas 15 horas por semana, sabe? E a galera fala que você tem que dar o gás no final. Só que eu não conseguia, sabe? Não conseguia, mas eu tive uma base boa, sabe? Eu já tive uma base boa da área fiscal, então foi isso que me ajudou, foi ter a base boa. A reta final foi só um mini gás, vamos dizer assim, sabe? Mas foi basicamente isso. Antes do edital, você estudava quantas horas por dia? A média minha, eu fazia muito controle de média semanal. Variava ali entre 28 e 32 horas, mais ou menos, sabe? Aí, pós-edital, abaixou um pouco, porque aí veio a preparação do casamento, o casamento em si, começo da vida, né, em dois. Aí tinha trabalho também, que me roubava um tempinho, né? E foi isso, e deu certo. E quantas matérias por dia você conseguia estudar? Você fazia ciclos? Como que era a sua rotina? Então, eu fazia ciclo, sabe? Então, variava muito de dia para dia. Só que eu sempre fazia ciclo, eu sempre estudei assim, 1 hora cada disciplina. Independente do peso dela, independente de qual seja, se eu tinha dificuldade, facilidade, 1 hora. O que mudava era a quantidade de vezes que eu colocava no ciclo, sabe? Às vezes eu estudava, por exemplo, 3 vezes de português e uma de direito administrativo. E aí eu ficava rodando esse ciclo, sabe? E buscava não mudá-lo. Enquanto eu não, por exemplo, terminasse uma matéria e fosse incluir outra, eu ficava nele, sabe? E aí foi mais ou menos isso. Aí estudava, aí tinha sempre a fase de que a gente vai aprender a matéria, aí depois eu já ia para os exercícios, fazia meu material de revisão, revisava, tudo isso dentro meio que de 1 hora, sabe? Separava um pouquinho de tempo para cada coisa ali e fui fazendo, e fui rodando o ciclo, sabe? Aí no começo eu lembro que parece que andava muito pouco, sabe? Eu falava, pô, 1 hora não é nada, não dá para aprender, dá para estudar 7, 8, 10 páginas, não é nada. Mas depois de 1 ano, 2 anos, aquilo ali começou a ficar, assim, muito grande de conhecimento, sabe? Eu percebi que daquele jeito funcionou. Ao invés de ter, por exemplo, tentado estudar uma matéria só embalado, sabe? Para mim não ia dar certo. Só que tem gente que consegue. Então, cada um é cada um. E você assistia videoaulas também? Preferia PDFs? Fazia grifos? Então, eu não assisti videoaula, sabe? Eu não conseguia assistir. Minha preparação, desde a época da área fiscal, 100% leitura, sabe? Seja livro, seja PDF, leitura. E aí eu lia, fazia minhas marcações no material, às vezes alguma anotação, rodapé, alguma coisa assim, e depois eu fazia meu resumo. Eu ia lá, gostava do aplicativo Evernote, aí eu ia lá, fazia meu resumo lá, que aí eu organizava, mudava a posição dos tópicos, sabe? E fui fazendo, só resumo. E aí minha revisão era só em resumo. Coisa que eu já ouvi falar que não dá certo, porque se demora muito. Só que para mim deu certo, sabe? E assim, outra peculiaridade é que enquanto eu estudava, enquanto eu estava lendo PDF ou livro, eu estava sempre com o caderno do lado, rabiscando.
Só que aquele rabiscar não era para mim fazer material de revisão, não era nada, era só para mim rabiscar, sabe? Tanto é que lá em casa deve ter uns 20 cadernos de 10 matérias, tudo rabiscado, de tudo, rabiscava. Eu ia revisar, eu estava rabiscando, sabe? Eu ia resolver exercício, estava fazendo, rabiscando, sempre eu estava rabiscando. Você é do tipo que tem que escrever para aprender. Desse jeito. Assim, eles dizem que você perde tempo, mas para mim não é perder tempo. Para mim é eficiência. Eu gasto mais tempo, só que eu acumulo muito mais conhecimento, sabe? Eu consigo memorizar mais fácil do que só ficar lendo, sabe? E isso funcionou para mim. E tinha alguma matéria que você tinha mais dificuldade? Mais dificuldade? Eu acho que não, sabe? Talvez, sei lá, talvez direito penal, mas porque eu estudei pouco. Mas dificuldade de entender, não teve nenhuma, sabe? Até da época da área fiscal. Contabilidade, tranquilo, sabe? Auditoria, tranquilo. Eu acho que nunca tive uma matéria difícil de entender, sabe? Você fazia simulados, media seu desempenho? Media, sabe? Media. Na polícia rodoviária mesmo, aí eu fiz, acho que 9 ou 10 simulados, sabe? Pra mim ver a nota. E aí começa, é aquela história, sempre começa ali com... Eu comecei com 80, sem estudar quase nada de trânsito, quase nada de física, sabe? Bem no comecinho eu fiz uma semana depois que saiu o edital. Eu fiz eu acho que eu tirei 80 pontos, sem estudar isso. Eu falei, 80 pontos sem estudar, o que mais cai, eu falei, tá da hora, tá muito bom. E aí eu fui começando, estudava, aí toda semana eu fazia E toda semana ganhava uns 3, 4 pontinhos líquidos ali. Até que chegou nos 3 últimos simulados que eu fiz antes da prova, eu tirei 98 num, 97 no outro e 98 no outro. Sabe, ali eu falei, agora vai. Ali eu tive a convicção, sabe, de agora eu vou passar. Só que o engraçado é que antes disso eu já cheguei a tirar 72, 78, e aí eu ficava chateadão. Falava, não tem como eu ter tirado isso. E ficava a semana inteira com aquilo na cabeça, querendo que chegasse no domingo para fazer e tirar 90, 92, sabe? Então, nesse período, o primeiro você fez 80, depois deu essa caída. Foi bem variado, sabe? Mas assim, esses 3 últimos foi em seguida, 98, 97, 98. Ali que eu vi, falei, tô preparado. Que aí eu já tinha visto tudo, sabe? Mas nesse meio caminho tinha 80, 78, 72, aí teve 90, 92, aí depois caiu 85. Ficava meio que variando. E eu me sentia mal, falava, velho, não tem consistência. Só que eu percebi que é assim mesmo. Não tem essa de você ficar só ali nos 90, 100. Você não vai, ninguém vai ficar só nisso, sabe? Tem um dia ruim, que às vezes você tá, sei lá, com uma dor de cabeça, você não vai bem, sabe? Ou você dormiu mal na noite anterior, aí no dia você vai mal. Só que foi isso. Você conseguiu fechar o edital? Então, assim, vamos pôr que 98% eu fechei. Mas teve alguns que eu não fechei que não ia dar tempo. E aí eu resolvi abrir mão, sabe? Alguns tópicos de ética eu não vi. Geopolítica eu fiquei só vendo esses intensivão de véspera, sabe? Que não ia dar tempo de estudar. Que mais? Legislação penal especial também, teve tópico que eu não vi, sabe? Mas é pouca coisa. E consciente, sabendo que não ia dar tempo de ver tudo. Foi mais ou menos assim. E o que você fez na semana que antecedeu a prova e também na véspera? Então, o engraçado é que, apesar de eu ter conseguido estudar pouco tempo, as 2 últimas semanas eu quase não consegui estudar, sabe? Que aí eu tive um problema de saúde que eu não estava conseguindo sentar e estudar. Então eu fiquei 1 semana e meia quase sem conseguir estudar, faltando 2 semanas para a prova. Aquilo ali me desesperou. Eu falei, já estava estudando pouco e agora, com esse problema agora não ia dar. Só que aí chegou na quinta-feira, eu já melhorei, quinta-feira antes da prova, deu uma melhorada, sentei e já comecei. E aí eu só revisei. Aí eu falei, não vai dar tempo de ver muita coisa. Aí eu peguei trânsito para revisar, revisei tudo de trânsito. Só que chegou acho que na sexta, aí eu falei, sexta eu vou montar um materialzinho só de resolução do CONTRAN, sabe? Que eu falei assim, é o que tem muito detalhe, é muita memorização. Isso aqui eu vou revisar, mas vou revisar muito. Isso e física, que aí tinha as fórmulas também. E aí, sexta, sábado, durante a viagem de ônibus, para ir fazer prova, revisando, cheguei no hotel revisando,
sabe? Domingo cedo, revisando. Consegui revisar tudo, tudo de TI, de trânsito e de física. Porque o resto eu já estava bem confiante. Fui fazer a prova, saí da prova, foi até engraçado. Liguei para minha esposa, e aí, como é que foi a prova? Eu falei, não sei, eu achei ligeiramente mais difícil que o simulado. Só ligeiramente mais difícil. E eu até falei assim, eu não gosto quando eu acho que a coisa está muito fácil. Sabe? Eu falo, nossa, eu acho que eu errei muito, porque não é possível que estava fácil. Passa na minha cabeça. Mas aí, nossa, saiu 93 líquido na objetiva, 19,73 na dissertativa. Uma redação que, bom, muita gente confundiu muito. E aí eu falei, tava realmente, para mim tava fácil, mas não quer dizer que a prova tava fácil. Só que, poxa, 4 anos estudando. Sabe? Não para a polícia rodoviária, mas 4 anos estudando para a área fiscal, área bem puxada, sabe? Bem concorrida, só com gente muito bem preparada. E eu acho que foi isso que me fez passar, sabe? Ter essa base anterior. Não depender do pós-edital ou da pós-autorização do concurso. Mas já vim de alguns anos ali, estudando um pouquinho todo dia, mantendo uma consistência e deu certo. E você teve alguma estratégia de prova? Começou pelas mais fáceis ou foi seguindo a ordem mesmo? Então, eu comecei pela redação, sabe? Porque eu já gosto de escrever, já tenho facilidade e tudo. Comecei com a redação, fiz o rascunho da redação. E aí eu fui para trânsito, que é uma matéria mais tranquila, sabe? Fiz trânsito inteiro e aí eu fui para português. Não, minto, fui para física, sabe? Fiz física, português, raciocínio lógico. E aí eu fiz o resto tudo na sequência, sabe? Porque o resto era mais assim, você lia, se você sabia, marcava. Se não sabia, sabe? Não tinha aquela de ficar tendo que interpretar, porque isso gasta energia. Então eu resolvi deixar raciocínio lógico, física, português mais pro começo. Depois de trânsito, porque trânsito eu fiz mais para ganhar confiança, e o resto eu fui fazendo na sequência, sabe? E deu certo. Aí no final, quando eu terminei a objetiva, aí eu passei a redação a limpo, com muito cuidado. Até que eu demorei quase 1 hora para passar a redação a limpo, para ter certeza que eu não ia errar nada. E depois eu passei o gabarito também, demorei uma meia hora para passar o gabarito, bem calmo. Não, no gabarito não errei nenhuma, assim, de marcar errado, nenhuma. E foi isso. Terminei faltando o quê? Mais de meia hora para entregar o caderno de questões, aí eu esperei, peguei o caderno de questões e fui para casa. E aí, então, vamos falar desse dia que você viu o seu nome lá na lista de aprovados dessa etapa da PRF. O que você sentiu? Como que foi esse dia? Então, foi engraçado, sabe? Que eu tava preparando um café, tinha acordado cedo, tava preparando um café e tudo. Aí eu vi um vídeo falando que tinha saído a lista de classificação, né, da PRF. Nossa, eu corri lá para procurar. Fui lá no site do CESP, olhei e não achava. Eu comecei a falar, mas não é possível. Olhava, cadê essa lista? E aí ia lá nos comentários a galera falando, olha, só quem tá com o nome na lista foi aprovado. Quem não tá, esquece. Aí eu falei, nossa, mas não tô nem encontrando a lista. Eu nem tive acesso à lista, foi o que eu pensei. Então já era. Eu não consegui. Falei, não é possível. Sabe? Aí que eu me toquei, falei, não, mas essa lista deve estar no Diário Oficial da União. Deixa eu correr lá para procurar. Fui lá, olhei, aí até carregar aquele monte de nome, apertei Ctrl F, pus meu nome e nada, nenhum resultado. E carregando a página, carregando. Quando apareceu um de um, fui ver, era eu. Nossa, eu falei assim, gente, me segura que o trem tá louco aqui. Aí eu olhei, 93 líquido, 19,73. Falei, tô dentro. Nossa, tô dentro. Só que eu não imaginava que eu ia estar em 21º. Mas eu falei, tô dentro, sabe? Aí depois, quando eu fui ver uma lista na classificação, eu vi lá 21º, eu falei, nossa senhora, agora eu tô tranquilo, sabe? Fiquei muito feliz. Minha esposa gritou junto comigo lá, a gente, sabe, foi top, foi muito legal. Já tá se preparando para o TAF? Já vinha preparando desde que eu comecei para PRF, 6 meses já preparando, sabe? E estamos já meio que confiante que vai dar certo. Vai ter a lua de mel? Vai. Se Deus quiser, Florianópolis mesmo a gente faz.
Bom, então agora para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, inclusive apontando seus erros e acertos durante a preparação. Então, para quem está nos assistindo, eu só recomendo o seguinte: faça o arroz com feijão, sabe? Não tem uma fórmula mágica, não tem um método que é infalível, tem um método que encaixa para você, sabe? Tem a quantidade de horas que você consegue fazer. Olha para você ver, eu fiz 15 horas por semana em reta final e consegui. Então, assim, não é aquele que vai fazer 8 que vai passar só. Aquele que faz 2 horas por dia também consegue, sabe? Então, você tem que confiar um pouco mais em você. Porque, poxa, a gente é tudo normal, sabe? A gente não é um bicho de 7 cabeças, sabe? Não é robô, não é um ET, sabe? Então é isso. E assim, continuar, ter persistência, continuar todo dia, todo dia, todo dia, que uma hora vai ser a tua hora. E quando chegar, ninguém te tira, sabe? E você vai ver que vai valer a pena. Vai valer a pena todo o sacrifício, todas as reprovações, porque reprovar é a regra, ser aprovado é a exceção. E assim, como erro na minha preparação, eu acredito só a capacidade, no caso, a falta de capacidade de controlar melhor meu tempo. Por mais que eu trabalhava, né, tinha acabado de casar, talvez se eu controlasse um pouco mais meu tempo, eu teria estudado um pouco mais. Só que é complicado falar que isso foi um erro porque eu consegui. Agora, de acerto, foi ter estratégia, de pegar o edital, de ler o edital, ver os tópicos, tentar estudar tudo, tentar entender tudo, que não é só você passar o olho no PDF e pronto. Não, é realmente entender. Buscar realmente absorver aquilo, fazer bastante exercício e também revisão, sabe? Eu não acredito que somente por exercício você está revisando, sabe? Você tem que ter aquela revisão de ver teus grifos, teus resumos e tudo mais. E continuar, que uma hora vai ser você, né? E você vai simplesmente não acreditar. Pode confiar que vai acontecer. E tá valendo a pena? Tá valendo a pena, assim, todas as reprovações que eu tive, que eu fiquei chateado de reprovar, sabe? Só que eu sempre tive na minha cabeça, eu reprovei porque tem alguma coisa melhor pra vir. Alguma coisa melhor. Não é pra ser agora, sabe? E tanto é que agora veio, nossa, tô aqui no Estratégia, sabe? E não tinha momento melhor pra acontecer isso, sabe? Poxa, acabei de casar, minha esposa fenomenal, sabe? Muito companheira. E assim, não me arrependo nem um dia de nada, de verdade, de nada. Hoje eu não me arrependo, sabe? Antes eu ficava pensando, poderia ter feito aquilo, sabe? Poderia não ter feito aquilo. Igual, fiquei muito tempo chateado porque eu recusei uma bolsa de medicina numa universidade federal. Falei assim, será que eu devia ter aceitado? Hoje eu falo, não devia ter aceitado. Eu fiz a escolha certa. E tô aqui. Bom, então a gente fica muito feliz que tá dando tudo certo para você. Vai dar no TAF também, viu? Uma boa sorte, não é nem sorte que eu devo desejar para você, né? Mas vai dar tudo certo no TAF também nas próximas etapas. Obrigado. Bom, e para você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado dessa entrevista, que a história do Gabriel tenha te motivado nos seus estudos. Em breve, quero você sentado aqui também nessa entrevista de aprovado. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau!